Enquanto países correm para reconhecer um Estado palestino, o presidente Trump faz um discurso contundente na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, criticando a organização internacional pelo que chamou de golpes globais e políticas fracassadas. Em reunião privada com líderes muçulmanos, ele propõe novo plano para Gaza. O que inclui e por que neste momento? Nós cobrimos tudo isso no episódio de hoje do Israel em Diplomático. Shalom, sou Mark Regev e bem-vindo a mais um episódio de Israel em Diplomático. Como de costume, estou aqui com minha co-apresentadora Ruthie Bloom. Olá, Mark. Bem, hoje vamos abordar um desses temas. Então, é um dos nossos favoritos, eu acho, mas não só porque é um assunto sobre o qual você ensina regularmente, que é as Nações Unidas, e que eu sinto vontade de falar e cuspir depois. Mas eu gostaria de começar não só porque centenas de países agora, não sei, a maioria dos países da Organização das Nações Unidas, incluindo os Estados Unidos da América e aliados de Israel, anunciaram o reconhecimento de um Estado palestino. Claro, isso é uma entidade inexistente. Não há líder de um Estado palestino, não há governo, não há nada, certo? Isso não significa nada além de hostilidade contra Israel. E o presidente Trump subiu na Assembleia Geral e fez um discurso tão fabuloso que meu queixo caiu. E uma das razões pelas quais acho importante falar sobre isso não é só porque ele não se juntou àquele coro ridículo de Estado palestino. E ele disse que isso é uma recompensa para o Hamas, etc. Mas ele atacou a Organização das Nações Unidas de A a Z, ou como vocês diriam, Z, e o motivo é que ele disse e usou uma analogia de como tudo lá está quebrado. Ele disse que ele e Melania estavam subindo a escada rolante e ela quebrou. Ele disse que, felizmente, ambos estavam em forma e subiram o resto da escada rolante a pé. Depois, o teleprompter dele quebrou. Algumas pessoas já criam teorias da conspiração, dizendo que desligaram o teleprompter dele de propósito. Nem acredito. Quando a incompetência pode ser a razão, geralmente é. Ele explicou que tudo naquele lugar está completamente quebrado. E ele criticou os países por seus golpes sobre o aquecimento global, energia verde e todas essas outras coisas. Foi realmente fabuloso. Então, eu também gostei do discurso dele, embora eu tenha que admitir que não assisti ao vivo. Eu assisti depois a reprise e os comentários, mas eu concordei com a crítica dele à Organização das Nações Unidas. Como não concordar? E o que eu mais gostei foi quando ele jogou na cara deles na Organização das Nações Unidas, quando ele disse, sabe, e claro que ele exagera um pouco, né? Porque, segundo ele, tudo que Trump faz é um sucesso. Ele disse que participou de 7 crises globais ajudando a trazer paz. Ele mencionou conflitos como Índia e Paquistão, além de locais na África. Ele disse, isso deveria ser trabalho de vocês, das Nações Unidas. Não deveria ter que fazer isso e nem ajudam. E eu acho que essa foi uma crítica da Organização das Nações Unidas que era tão relevante e tão... acertou em cheio. Acho que ele estava totalmente certo. Quero dizer, especialmente quando ele disse, vocês nem me ajudaram, certo? Vocês nem me ligaram para perguntar se havia algo que pudessem fazer para ajudar. Acho que isso mostra a situação da Organização das Nações Unidas se procuram uma solução para a Rússia e a Ucrânia, nem sabemos se ela existe. Está claro que é um programa americano. Existe uma solução para Israel-Gaza. Haverá paz, libertação dos reféns e fim do conflito. Novamente, é um programa americano. A Organização das Nações Unidas é irrelevante. E um dos motivos pelos quais a Organização das Nações Unidas é irrelevante é a personalidade do atual secretário-geral, que, em vez de tentar lidar com alguns dos problemas inerentes dentro da Organização das Nações Unidas, simplesmente abraça a instituição com toda a sua falta de glória, sim, com toda a sua capacidade problemática, principalmente na forma como a Organização das Nações Unidas se relaciona com Israel. A Organização das Nações Unidas tem um viés institucional contra Israel, algo evidente para todos. Até quem é contra Israel admite que a Organização das Nações Unidas é tendenciosa contra o país. Ao contrário de 2 secretários-gerais anteriores da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan e Ban Ki-moon, falaram publicamente sobre esse viés institucional. O secretário-geral das Nações Unidas, em vez de admitir um problema, reforça esse viés.
Ele personifica, representa e adora esse viés, que parece ser ele também. Ah, com certeza. Mas sabe o que é interessante? Não é só que a Organização das Nações Unidas não ajudou Trump, o que é? Tudo isso é verdade. Tudo o que ele disse era verdade e também criticou os países europeus para a Europa. Ele disse: vocês estão destruindo seus países com a imigração. Ele os criticou muito. Não consigo listar todas as maneiras pelas quais senti vontade de me levantar na minha sala e aplaudir a hipocrisia de todos os bilhões desperdiçados em besteiras e em organizações. Já sabemos, UNRWA, pense em todo o dinheiro que vai para terrorismo, não combater o terrorismo para o terror, cometendo terrorismo, etc. E todo o dinheiro desperdiçado. E ele também mostrou como, sim, o Ocidente acredita em toda essa besteira, tipo energia eólica, sabe? Ele disse, moinhos de vento. Você não acha que na China usam moinhos de vento? Ou acha que usam carvão, gás e petróleo? Quero dizer, ele realmente criticou todo mundo pela hipocrisia deles também. Tipo, o jeito que Obama falava sobre, aquecimento global, pegada de carbono. E aí ele entrou no avião dele e voou para o campo de golfe, né? Emitindo todo tipo de emissão de carbono. Foi lindo, né? E sim, também sobre Israel e que o Hamas tem que libertar os terroristas. Mas o motivo pelo qual eu nem queria focar especificamente nisso, quero dizer, a gente fala muito sobre isso. E claro, esse é o nosso principal problema agora, porque está tudo conectado. Veja, a decadência no Ocidente está definitivamente conectada à apaziguação de terroristas, de islamistas, dessa insanidade sobre os palestinos, como se eles realmente se importassem com os palestinos, e nós sabemos que não se importam. Os países árabes não se importam, pois nem aceitariam palestinos que, segundo eles, sofriam. Primeiro ponto, o Ocidente recebe todos os tipos de refugiados. É por isso que os países deles estão sendo destruídos por dentro. Mas eles estavam ocupados demais dizendo que tudo é culpa de Israel enquanto há conflitos em todo o mundo. Há fome de verdade acontecendo. Há comportamentos realmente genocidas em outras partes do mundo. E eles só focam em Israel. Por isso que quando chamamos isso de antissemitismo é porque realmente é. Porque se você está cobrando de Israel e dos judeus um padrão diferente, um padrão mais alto, quero dizer, isso é uma piada. Não é um padrão mais alto, mas uma categoria diferente de padrão. E isso é o que chamamos de antissemitismo. Mas isso não ajuda. Chamar todos de antissemitas, ok. Ajuda, antes de tudo, nomear as coisas corretamente. Isso é importante. Sinto muito que ele não tenha anunciado que a Organização das Nações Unidas precisa ser fechada, sair de Nova York. Isso seria o melhor. Mas o que ele fez, e agora falando de uma forma menos otimista, foi que depois ele teve reuniões com vários líderes muçulmanos, não só árabes, porque também estava o presidente turco, aquele terrorista de gravata também, e o líder da Indonésia. Não eram todos árabes, mas todos líderes muçulmanos, e foi apresentado a eles o chamado Plano de 21 pontos. Quer comentar? Vamos conversar. Eu gostaria de abordar isso porque é sério, mas existe um potencial através desse plano, talvez para conseguir a libertação dos reféns, um cessar-fogo e o fim do governo do Hamas em Gaza. Não afirmei que isso vai acontecer, só disse que há potencial para esse plano levar a isso. Antes de irmos, quero comentar sobre o que falava um pouco antes do discurso de Trump. Vários países, como França e Grã-Bretanha, reconheceram o Estado palestino. E eu estava ouvindo com muita atenção a maneira como os líderes deles estavam sendo entrevistados quando eram questionados sobre isso. E eles disseram, claro, um futuro Estado palestino não pode ter o Hamas. Fiz a seguinte pergunta: se pedem um cessar-fogo imediato, como não haverá o Hamas? Vão ser soldados franceses que vão impedir o Hamas de destruir o Hamas? São soldados britânicos? Ou seja, pedem cessar-fogo e querem um Estado palestino sem o Hamas, certo? É tão ilógico, né? Está claro que, digamos, eu apoio o que eles estão dizendo. Eu acredito em um Estado palestino. Vamos presumir que eu apoio esse objetivo, só para efeito de argumentação. Quando dizem sem o Hamas, quem fará o trabalho por eles? Está claro que não farão? E então, quando eles pedem um cessar-fogo que deixa o Hamas no poder, que permita ao Hamas se reconstruir, que permita ao Hamas se restabelecer, lidar com todos os seus opositores políticos locais e depois reconstruir sua máquina militar.
sobre o que essas pessoas falam. Por isso, o que faziam era realmente teatro político. Isso realmente não faz diferença. Agora, você disse corretamente que a reunião importante foi Trump, com os líderes árabes muçulmanos. Todos estão lá, inclusive líderes importantes. Os indonésios surpreenderam ao apoiar o reconhecimento de Israel. Ele acha que Israel está certo. Agora você pode fazer uma careta, como acabou de fazer. Não sei se a câmera pegou isso. Talvez faça uma careta de novo quando a câmera estiver... Eu vou quando ela voltar. Certo. Mas, Kantia, quando um país importante como a Indonésia fala sobre o direito de Israel existir, acho que seus líderes nunca fizeram isso publicamente assim antes. Ainda assim, posso dizer, sorria. O mundo árabe, o mundo muçulmano, no caso da Indonésia, está mais aberto a aceitar Israel do que nunca. Acho que isso é bom, não ruim. É verdade que ele condicionou ao reconhecimento de um Estado palestino por Israel. Mas, você sabe, essas coisas levam tempo. Acho que pode haver uma trajetória positiva ali que precisa ser apoiada, precisa ser abraçada. Dito isso, o que eu achei mais interessante é que Trump, que no dia anterior criticou todos os países que reconheceram um Estado palestino e disse: "Eu estou com Israel, certo?" Ele disse isso ao lado de Macron. "Estou com, gosto e apoio Israel." Ele disse que Netanyahu irá à Casa Branca pela quarta vez, após ontem não ter tempo para se reunir com vários líderes que queriam vê-lo. Mesmo assim, os Estados Árabes e os Estados muçulmanos saem da reunião com Trump. Primeiro de tudo, eles vão à reunião. Eles sabem que só ele pode cumprir o que promete. A Organização das Nações Unidas pode falar ao público, mas só Trump gera mudanças, né? Eles sabem que dependem dele. O presidente turco e os demais líderes sabem que precisam trabalhar com ele. Acho que isso mostra que, apesar de muitos falarem sobre o isolamento internacional de Israel, é verdade que o país enfrenta sérios problemas no cenário internacional. Mas o fato de que, vocês sabem, tudo está perdido, o mundo está contra nós. Não, os países árabes que votam contra nós na Organização das Nações Unidas sabem que precisam dos Estados Unidos da América. A amizade dos Estados Unidos com Israel me deixa otimista. Bem, fico feliz que você seja otimista. E certamente continuei elogiando o presidente Trump. Pelo apoio dele, e não é só o presidente, é a administração dele, tirando algumas maçãs podres do tipo do grupo do Tucker Carlson. Mas, no geral, é excelente. Isso não me deixa pessimista. O que me deixa pessimista, e por que eu fiz uma cara quando você mencionou a Indonésia, é porque ele disse, basicamente, a Palestina precisa ser reconhecida, e então Israel também precisa ser reconhecido. Com licença, o Estado de Israel foi reconhecido há muito tempo. Ele existe. A Palestina não existe. Essas não são entidades iguais, pois reconhecemos o direito deles, mas eles não reconhecem o nosso. Eu não quero ouvir ninguém dizer que Israel tem o direito de existir. Dane-se quem disser isso. Todo mundo tem o direito de existir. O que isso significa? É como dizer que Israel tem o direito de se defender. Isso já implica algo negativo, né? Por isso que eu fiz aquela cara sobre a Indonésia. Você diz que está no caminho certo, mas sem mudar a educação nesses países, não há um bom caminho. O Egito fez um tratado de paz com Israel há décadas. Mas o que não fez foi mudar as ruas do Egito, a forma como as crianças são ensinadas nas escolas, o que era pregado nas mesquitas, etc. E é por isso que as ruas do Egito continuaram muito. Odiavam os judeus mesmo durante um tratado de paz. Ok, então quando você diz, sabe, que esses são processos e você está absolutamente certa, sem uma educação acompanhando, isso não ajuda. Quero dizer, certamente ajuda a não ter pessoas atirando em você. Deixa eu dizer, toda essa questão do Hamas, seja qual for o plano de 21 pontos que o Trump apresentou, você diz que é bom porque líderes árabes e muçulmanos sabem que só Trump importa. Isso é verdade. Mas adivinha só, o Hamas não vai concordar com isso, porque tudo o que está nele, seja lá quais forem os principais detalhes, envolve o Hamas libertar todos os reféns e depor as armas. Não vai acontecer desse jeito. O Hamas não concorda. Todo mundo precisa colocar isso na cabeça. E, nesse caso, o Trump também. Quantas vezes esse programa e essas propostas são de cessar fogo, não de cessar fogo? Vamos te dar alguns reféns. Trump respondeu: não quero 2, 1 ou alguns. Quero todos eles. Ele está certo, mas adivinha?
Por mais poder que Trump tenha no mundo, o Hamas é uma organização terrorista. Recebe apoio da Irmandade Muçulmana e do Irã. Isso não vai acontecer, a menos que você não vai acontecer. Então, o que deve acontecer? As pessoas perguntam o que é vitória ao derrotar o Hamas? Essa é outra questão. Mas vamos tentar não ser otimistas demais sobre o que você está falando, bárbaros com o objetivo declarado de aniquilar o Estado de Israel e matar judeus e cristãos, aliás, e muçulmanos infiéis, o que também é um ponto que precisa ser enfatizado. Quero voltar à Indonésia, porque mesmo não sendo o tema, desejo abordar um princípio aqui. Eu me lembro que logo após a virada do século, houve a Iniciativa de Paz Árabe adotada pela Liga Árabe em Beirute, que basicamente dizia algo assim. Ela dizia, se Israel devolver todos os territórios ocupados desde 1967, o mundo árabe estará pronto para a paz. E o governo israelense foi questionado sobre qual era sua posição em relação à Iniciativa de Paz Árabe, a nova posição da Liga Árabe, que dizia que haveria paz se devolvessem todos os territórios, incluindo, é claro, Jerusalém e as colinas de Golã, tudo, posições que são inaceitáveis para Israel. E o governo israelense não se concentrou no lado negativo. Eles disseram que a Liga Árabe adotou em Khartoum, em 1967, a posição dos 3 nãos. Não ao reconhecimento, não às negociações e não à paz. Então isso é uma melhoria. Então o que estou dizendo para você é o mesmo com a Indonésia. O fato de o presidente indonésio ter falado em hebraico, ele disse shalom, certo? Isso passa uma mensagem, certo? Acho que não é impossível. Se houver normalização com países importantes do Oriente Médio, a Indonésia provavelmente seguirá. A Indonésia ele é uma das economias que mais crescem no mundo, especialmente para quem acompanha a Ásia e os mercados globais. As pessoas dizem que pode ser a terceira maior economia até o final desta década, certo? No mundo. Este é o maior país muçulmano do mundo e muito importante. Se este país estiver mais aberto com Israel, avançar e tratar os israelenses como humanos e não como demônios, acho que isso já é um progresso. Você está dizendo, você sempre poderia me dizer que o copo está meio vazio, certo? Mas não, vamos olhar para o copo que está meio cheio, e ele está mais cheio do que estava no passado. Esse é o meu primeiro ponto. Sobre o segundo ponto que você levantou sobre Trump e sua proposta, e você disse que o Hamas vai rejeitá-la. É provável que o Hamas rejeite, mas os estados árabes e muçulmanos que ouviram o presidente, que entenderam a proposta, vão saber que é o Hamas que a rejeitou. E isso cria, talvez não nos discursos da Organização das Nações Unidas, onde essas pessoas sempre, você sabe, tem isso, sabe, as pessoas seguem a multidão. Sim, eles seguem a turma, por assim dizer, na Organização das Nações Unidas, mas quando os líderes conversam pessoalmente e sabem que houve chance de paz e o Hamas recusou, isso realmente impacta. Eles já sabiam disso. Essa palavra paz, uma chance de paz, o Hamas não quer paz. Isso não é paz. Você tem que ter vitória, não paz. Você não faz paz com organizações terroristas. Isso não é, você diz. E se eles entenderem isso, o Hamas é o intransigente. Eles sempre entenderam isso. Eles sabem quem é o Hamas. Especialmente o Catar. O Catar financia armas e incentiva o Hamas, incentiva o terrorismo em todo o mundo e incentiva o antissemitismo progressista nas universidades ao redor do mundo. Sabemos que o Catar conhece a história. O Irã conhece uma história. Sabemos sobre a Turquia, aqui vai outra, a líder da Turquia. Uma líder hostil, anti-Israel, antissemita e pró-Hamas. Essas pessoas sabem, mas não se importam porque a paz não é o que elas querem. Elas querem a eliminação do Estado de Israel e também não se importam com toda essa besteira sobre as fronteiras de 67. Tudo o que você precisa fazer é ler os estatutos, ler os jornais deles, ouvir o que dizem nas mesquitas deles. 1967 não importa para elas. Dizem que Israel, mencionam 1947. Elas dizem que o Estado de Israel precisa ser aniquilado. Agora você diz sim em declarações públicas. Não, vamos ver. É verdade que os países dos Acordos de Abraão decidiram melhorar suas economias e contar com a ajuda de Israel. E, aliás, deixa eu só acrescentar a isso.
Um dos motivos pelos quais todos esses países, como Grã-Bretanha e França, como ousam Canadá e Austrália, se juntaram a esse reconhecimento de um Estado palestino, o que não significa nada. Por que fizeram isso? Por capital político. Mas o que não fizeram, podem dizer reconhecemos. E agora não precisamos fazer nada concreto, como recusar comprar produtos israelenses. Porque sabe de uma coisa? Imagine o que aconteceria com a Europa se ninguém pudesse comprar iPhones ou usar a internet ou fazer qualquer outra coisa que eles fazem com tecnologia israelense, chips, todos os tipos de água, sabe? Irrigação. O que eles fariam? Eles decidem, vamos reconhecer a Palestina. Eles sabem que Palestina não existe, porque de fato não existe. Só fizemos um discurso vazio sobre isso. Agradamos tanto nosso eleitorado muçulmano quanto os da extrema esquerda. Enquanto isso, não precisamos fazer nada que nos afete, como impor sanções, o que significaria abrir mão dos produtos e serviços israelenses. Então, sabe, de novo, eles são todos hipócritas. Mas o que eu acho que todos eles sabem a verdade. É isso que eu acho. Não acho que seja uma questão de não saber. Eles sabem. Então, antes de tudo, quando eu estava falando sobre paz, eu estava falando sobre o fim da guerra em Gaza. Eu não estava falando sobre paz com o Hamas. Não dá para ter paz com o Hamas. Isso é claro. Sim, não discutimos sobre isso, apenas sobre outros assuntos. Está claro. Eu só acho que se os americanos colocarem propostas na mesa que sejam aceitáveis para o mundo árabe e muçulmano e o Hamas rejeitá-las, isso dá mais tempo para Israel, em primeiro lugar, terminar a operação militar e continuar enfrentando o Hamas militarmente. Isso também nos dá tempo em Washington, pois os americanos sabem que fizeram uma proposta decente. Olha, Trump disse em seu discurso, e acho que merece ser repetido. Trump disse: aquelas pessoas que só querem apaziguar o Hamas, aquelas pessoas que só querem assinar embaixo de todas as exigências do Hamas, é como se estivessem cedendo à chantagem deles, por assim dizer, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. E eu acho que, quando ele coloca algo razoável na mesa e os líderes árabes e muçulmanos dizem sim, isso é razoável, temos algo para discutir, e o Hamas rejeita. Acho que isso tem importância para as futuras relações de Israel com os países da região. Israel aceitou as propostas, mas o Hamas recusou. Precisamos derrotar o Hamas novamente. Temos que vencer essa guerra. E acho que isso cria um ambiente melhor para o dia seguinte, à medida que avançamos. E não acho que isso deva ser descartado como algo sem importância. Eu diria o seguinte também. Acho que há compreensão no mundo árabe. Todos achavam que esta Organização das Nações Unidas não seria só um festival de reconhecimento do Estado palestino. Vamos aos fatos. Conseguiram que França, Grã-Bretanha, Canadá e até Austrália reconhecessem, apesar de alguns países serem menos relevantes. Ainda assim, Antes de setembro de 2025, a maioria dos países ainda reconhecia um Estado palestino. Mais países reconheceram a Palestina, pois, nos anos 1980, o Bloco Soviético, comunista e o chamado Terceiro Mundo, incluindo a maioria dos países da Índia, já reconheciam o Estado palestino. Se você somar, eram todos grandes votos e maiorias automáticas contra Israel na Organização das Nações Unidas. Agora, costumávamos dizer que a Europa era como uma minoria moral, que eles se levantavam contra essas coisas. Infelizmente, a Europa cedeu por razões que podemos discutir. Algumas você já mencionou. Mas eu acho que isso precisava ser, você sabe, dito. Outra lição importante é que todos achavam que o ataque israelense ao Catar seria retomado e enfatizado nesta visita recente. E não foi mencionado em nenhum momento, exceto pelo próprio líder do Catar. E eu acho nisso não é um sinal de que, em todo o Oriente Médio, as pessoas entendem que, sabe, se você abriga terroristas, né, se você é amigo do Hamas, se você é amigo da Irmandade Muçulmana, se você financia veículos como a Al Jazeera, que só promove ódio, e isso, talvez o fato de esse assunto ter sido deixado tão rapidamente para trás, talvez isso diga muito sobre algo maior que está acontecendo. Ah, com certeza. E o Catar também sabe disso. Você acha que quando o Catar reclamou do nosso ataque aos líderes do Hamas em Doha, você acha que o Catar não entende? Claro que entende, né? E, aliás, um dos motivos pelos quais esses outros países odeiam o Catar, estamos falando que muitos países árabes odeiam o Catar do mesmo jeito que odeiam o Irã. Sabe, há muitos inimigos no Oriente Médio. E isso me leva ao assunto da autoridade palestina, porque uma das coisas que me deixa realmente nervosa é quando focamos no Hamas.
Ah, o Estado palestino, isso recompensa o Hamas. Mas adivinha só, também recompensa a Autoridade Palestina Terrorista, a Autoridade Palestina que apoia o terrorismo e que também não tem nenhuma liderança. A única razão pela qual Mahmoud Abbas é relevante é por causa da comunidade internacional na Autoridade Palestina. Ele é odiado. Ele é visto como fraco e corrupto. Se houvesse eleições amanhã, o Hamas venceria facilmente. Ou a Jihad Islâmica, e talvez teríamos um parlamento com o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. Essa autoridade palestina precisa ser dissolvida. Não é só o Hamas, como já disse, há também o estrangulador de Boston e Jack, o estripador. Um dos motivos pelos quais isso é crucial é que não podemos esquecer que, independentemente do que Abbas diga, ele sempre faz jogos de palavras, como condenamos isso, mas também condenamos aquilo. Em outras palavras, Israel e Hamas são iguais. O Hamas não deveria ter feito o 7 de outubro e tanto Israel quanto Hamas estão cometendo genocídio ou algo parecido. Não esqueçamos que Abbas odeia o Hamas. A única cooperação que ele já fez com a segurança de Israel foi para derrotar o Hamas. Enquanto isso, a autoridade palestina, agora, eu só vou usar a palavra Cisjordânia para os telespectadores que ficam confusos quando eu digo Judéia e Samaria. Continuamos descobrindo que estão sendo construídos mísseis lá dentro. Agora, para quem não conhece o mapa, é difícil encontrar Israel no mapa. E Gaza? As pessoas falam como se fosse uma área enorme. É minúscula, minúscula. E nesse espaço minúsculo, temos inimigos que estão construindo foguetes para criar outro 7 de outubro. Desta vez, ali dentro, perto do aeroporto Ben Gurion de Tel Aviv, Kfar Saba e outros lugares. Então, vamos deixar isso bem claro. Quero enfatizar isso, né? Que a ideia de um Estado palestino não é só o Hamas que não podemos recompensar. Também não podemos recompensar o Fatah. Não acho que devemos recompensar o Fatah. Acho que o comportamento deles desde 7 de outubro tem sido atroz, literalmente atroz. A recusa deles em condenar publicamente o massacre de 7 de outubro, isso só mostra. Grita assim. E o fato de que os representantes oficiais deles em todos os meios de comunicação estavam basicamente justificando o Hamas, certo? Então, eu não tenho ilusões sobre a autoridade palestina na Cisjordânia. Mas eu acho que você está errado. E eu já disse isso antes e vou dizer de novo agora, quando você diz que é a mesma coisa que o Hamas. Ok. Eu vejo diferenças cruciais. A principal diferença é que os serviços de segurança israelenses cooperam entre si. Não disse que é perfeito. Eu disse um nível de cooperação com a segurança palestina sobre a autoridade palestina, que existem acordos. Alguns funcionam com a autoridade palestina, outros não. Com o Hamas, não temos nenhum. Eu lembro que há 3 anos o líder da autoridade palestina foi à Alemanha e fez declarações sobre o Holocausto, deixando os alemães muito envergonhados. E está claro que esse homem, com todos os seus defeitos, quero dizer, você sabe, ele é velho, está senil, ele é claramente um autocrata. Além disso, está claro que ele também é antissemita. Ele escreveu essa tese de doutorado na União Soviética, basicamente dizendo que os judeus, você sabe, se mataram durante o Holocausto ou colaboraram com suas próprias coisas terríveis, certo? Mas eu lembraria você de que no mundo real, às vezes, você coopera com o mal menor. A autoridade palestina é fundamentalmente falha? Sim. Ela é um mal menor que o Hamas? Acho que sim. Quando Nixon foi à China, sim, ele não tinha ilusões sobre Mao Tse-tung e a natureza da República Popular da China. Ele não tinha nenhuma ilusão. Mas na época, ele precisava da China para ajudar a equilibrar a União Soviética. A China estava em conflito com a União Soviética e foi um movimento muito poderoso quando ele fez isso. Usando a analogia com Nixon, quem ouviu suas fitas sabe que, em conversas privadas, ele dizia coisas terríveis sobre judeus. Sim, ele falava muitos clichês antissemitas, um atrás do outro, sim. Estereótipos em sequência. Mesmo assim, Golda Meir e Yitzhak Rabin souberam lidar com ele, beneficiando ambos os lados. Então, eu posso estar ciente das falhas da autoridade palestina, mas ainda assim faço distinção entre a autoridade palestina e o Hamas.
Agora, entre esses 21 pontos, parece haver um papel simbólico para a autoridade palestina, tornando as propostas mais atraentes ao mundo árabe e muçulmano. Estou disposto a concordar, considero um preço pequeno, se conseguirmos um acordo em que o mundo árabe e muçulmano apoie a queda do Hamas, a desmilitarização de Gaza, etc. Ok, todos podemos sair montados em unicórnios rumo ao pôr do sol, certo? Mas precisamos saber, você disse que é isso, sabe? Nós temos uma cooperação de segurança com as forças de segurança palestinas que nós armamos, aliás, ok, através do processo de Oslo. Eles cooperam conosco apenas para derrotar o Hamas, que os expulsou da Rússia. O que a China queria fazer com Nixon? Sim, Nixon falou coisas horríveis sobre judeus, mas também ordenou: coloquem esses malditos aviões no ar na Guerra dos 6 Dias. Essa é uma pequena diferença que faz toda a diferença, ok? Ele pode dizer coisas horríveis sobre judeus, mas ele disse: coloquem esses malditos aviões no ar para ajudar Israel. Você não pode dizer isso sobre o antissemita que comanda a autoridade palestina. Você não pode dizer isso sobre pessoas cujo ser inteiro, todos os seus jornais, livros escolares, mesquitas, tudo o que é controlado pela autoridade palestina diz: matem judeus, matem, depois lidaremos com cristãos e muçulmanos infantis. Matem judeus, aniquilem o Estado de Israel. Não se engane, Mark. É isso que essas pessoas são. Se um dia eles mudarem e os livros escolares deles mudarem, não estou dizendo que nunca vai acontecer, mas não se iluda, porque vimos o que aconteceu quando nos iludimos. 7 de outubro aconteceu. Essas situações acontecem conosco o tempo todo por causa dessas ilusões tolas de acordos e busca de paz. Você está falando de ideólogos com uma ideologia política e religiosa? Não é assim, tipo, um pedacinho de terra aqui e a gente faz um acordo e depois faz outro acordo. Esquece isso. Quero responder. Só posso reforçar sua crítica à autoridade palestina pelo antissemitismo na mídia, o ódio nos livros escolares e o pagamento a terroristas pelo pague para matar, certo? Israel e Estados Unidos reconheceram isso. E outros países também deveriam. A autoridade palestina é muito problemática, muito hostil e não tenho nenhuma ilusão a respeito disso. Mas quando, e aqui está a diferença, e você pode dizer que estou olhando para pequenas coisas sem importância, mas eu acho que é um exemplo. 3 israelenses em um táxi pegam o caminho errado e acabam na autoridade palestina. Se a autoridade palestina os encontrar antes da multidão, serão levados e devolvidos em segurança a Israel. Se 3 pessoas pegam o caminho errado e acabam em Gaza, controlada pelo Hamas, adivinha? Eles se tornam reféns e talvez nunca mais os vejamos. Essa é a diferença. E você pode me dizer, bem, isso é só uma pequena diferença tática. Acho que isso ilustra que não é a mesma coisa que o Hamas e ainda assim continuam sendo o menor dos 2 males. Ok, eu só gostaria de... E é interessante você ter mencionado isso. Se 3 israelenses pegam o caminho errado, gostaria de te lembrar do linchamento que aconteceu em Ramallah. Isso foi há mais de 20 anos. E o motivo pelo qual eu gostaria de mencionar isso é que, na verdade, esses 2 soldados pegaram o caminho errado e acabaram em Ramallah. E eles foram levados para a delegacia de polícia palestina, onde foram despedaçados. Eu me lembro. E então os assassinos deles levantaram as palmas das mãos ensanguentadas. E o motivo de eu mencionar isso é que no Emmy, nas cerimônias de premiação, você vê estrelas de Hollywood usando um broche com a marca de uma mão vermelha. Isso diz mais sobre Hollywood do que sobre qualquer outra pessoa, mas... Diz sobre ambos, diz sobre ambos. Mas eu quero dizer, mas você não nega que houve exemplos, várias coisas do que eu disse são verdadeiras? E é por isso que eu acho que precisamos distinguir entre, mais uma vez, não ter ilusões sobre o Fatah, não ter ilusões sobre a autoridade palestina. Não podemos, eles não são como ter vizinhos como Canadá ou Austrália, com quem você discute às vezes, mas são um povo pacífico. Concordo, é muito problemático, não tenho ilusões sobre eles. Mas assim como há uma diferença entre, sei lá, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda e, não sei, outros muçulmanos mais moderados, eu preciso fazer uma distinção. E também acho que é do meu interesse, porque se ao usar a autoridade palestina de forma simbólica, eu consigo trazer países árabes e muçulmanos para ajudar no dia seguinte em Gaza. Acho que é um preço que posso pagar.
Ok, bem, sobre isso, veja, eu sou muito cética quanto a isso, como você sabe, mas ainda vamos ver. Na próxima vez que nos encontrarmos, será em alguns dias para todos os nossos telespectadores e ouvintes. Estamos no auge das grandes festas judaicas. Acabamos de terminar o Ano Novo Judaico e estamos prestes a entrar no Dia do Perdão, Yom Kippur, e depois disso, Sukkot. E, aliás, é muito importante lembrar que foi durante essas festas, em Simchat Torah, que aconteceu o massacre de outubro há 2 anos. E eu acho que isso a gente não pode esquecer, porque também aconteceu em um Shabat, em um feriado, quando as pessoas estavam comemorando. E agora, daqui a 2 semanas, será o aniversário de 2 anos. Então, eu sei que vamos marcar isso e voltaremos em alguns dias para continuar essa discussão. E até lá também teremos ouvido o primeiro-ministro Netanyahu na Organização das Nações Unidas. Estou ansioso por isso. Enquanto isso, desejo a você e aos nossos telespectadores e ouvintes um Shana Tová, feliz ano novo. O mesmo para você, Mark.